queridos irmãos e irmãs, vivemos o tempo da quaresma, tempo propício para uma revisão de vida, para restaurar aquilo que está ainda estragado em nós. A primeira leitura que acabamos de estudar fala do sacrifício de Abraão, homem justo, que os antigos o chamam de nosso pai Abraão. Abraão não tinha nada mais caro do que o seu próprio filho, e justo filho é pedido como sacrifício. Ele não teve outra opção. Ou vivia a sua fidelidade a Deus e dava o seu filho, ou ele não era mais, a partir daquele momento, fiel a Deus. Ele não tinha segurança nenhuma. A partir daquele momento, ele decide obedecer a Deus e subir para aquela montanha. Na cabeça daquele homem só pensava que teria que matar o seu filho e oferecer o altar. Mas ele foi, parece que, feliz por obedecer a voz de Deus. O que aconteceu com Abraão é o que vai acontecer, o que acontece com cada um de nós. Quantas vezes nós somos convidados, como foi Abraão, a manifestarmos a fé diante de Deus. Ele pede provas. Abraão não teve medo de provar que ele amava e era fiel a Deus. E por isso, como nós estudávamos no texto, ao chegar na montanha, ele encontra a vítima, não precisou sacrificar o seu filho, porque Deus não é Deus de morte, mas é Deus de vida. Assim também ele vai fazer conosco. Quando ele nos pede uma prova de fidelidade, quando ele permite uma provação na nossa vida, nós devemos ter a certeza de que ele, na hora certa, vai nos dar forças para vencer. Abraão não reclamou, nós reclamamos. Quando recebemos de Deus uma aprovação, nós já dizemos: o que adianta eu rezar? Eu não estou aguentando mais esse sofrimento, esta dor. Porque eu que rezo, tenho tantas provações, que aquele meu vizinho não vale nada, que não reza, tem tudo. Abraão poderia ter pensado assim para uma pessoa, para ser para nós modelo de fidelidade. Quando nós assumimos o batismo e de fato aceitamos o que Jesus nos disse com a sua cruz todos os dias, siga-me, nós aceitamos o sofrimento e tendo a fé no Cristo vivo, ressuscitado, nós seremos vencedores, como Abraão foi. Jesus, no Evangelho, como nós estudávamos, se transfigura diante dos apóstolos. E eles se tornam brancos, mais brancos do que uma roupa bem alvejada. É isso que deve acontecer também conosco. Aqueles apóstolos, os três, só de ver Jesus se tornaram brancos
toma. E nós, que recebemos Jesus na Eucaristia, todas as santas missas, deveríamos estar mais do que os apóstolos. Eles só tinham visto Jesus se transfigurar e tornaram-se puros. O Evangelho de Jesus. Nós hoje temos a graça de receber Jesus na Eucaristia. E Ele pode nos transformar. Se formos fiéis como Abraão, tendo coragem de nos atirar no escuro. Abraão não tinha certeza e nem sabia que Deus ia deixar o seu filho vivo. Mas foi para sacrifício. Nós até dizemos, eu entrego tudo nas mãos de Deus. Mas quando a morte visita a nossa casa, nós nos revoltamos contra Deus. Abraão não se revoltou contra Deus. Por isso que o seu filho permaneceu vivo. Nós, às vezes, perdemos as nossas coisas porque não confiamos em Deus. Por isso, não confiamos em Deus. Nós precisamos ser fiéis a Deus para que, com a sua presença em nós possamos transfigurar e nos tornar puros como esses discípulos que, ao ver Jesus, puderam entender ali a missão de Cristo. Jesus trazia em si a mensagem dos profetas, Moisés, e nele se confirmava a missão cristã. Deus é Deus da vida, por isso Jesus, ao morrer na cruz, nos devolveu a vida. Depois da ressurreição de Jesus, nenhum de nós que acreditamos em Jesus permanecemos na morte, mas ressuscitamos com Ele. Esta é a nossa esperança. Por isso não necessitamos ter medo. Medo de entregar o que temos a Deus. Abraão não teve medo e recebeu de Deus a recompensa. Nós também, se não tivermos medo e entregar o que temos a Ele, Ele pode nos transformar e fazer de nós discípulos. Abraão só tinha um filho para entregar. Nós temos um coração. Coração que às vezes tem ódio, e às vezes tem vingança, revolta, tristeza. Não entregamos. Se nós confiarmos em Deus e hoje, diante do altar, entregarmos totalmente a Ele pode nos purificar. Eu posso afirmar hoje que o monte, a montanha onde Jesus subiu com os discípulos, está dentro de mim. Os apóstolos subiram para a montanha e lá viram Jesus se transfigurar. Hoje Ele entra dentro de nós e se transfigura. Nós hoje, em 2012, temos que estar prontos para permitir que esse Jesus transfigurado salve os meus irmãos. Que as pessoas, quando nos veem, possam ver isso em nós. A montanha sagrada está no meu coração. Se alguém olhar para mim e não ver Cristo transfigurado, alguma coisa está errada. Nós precisamos estar a cada dia disposto e disposta a se purificar. Esse tempo da Quaresma é tempo propício para rever a nossa conduta, a nossa vida. Não ficar olhando para o passado, mas verificar o que eu posso mudar hoje. E ser melhor. Ser branco como a neve,
ser puro, ser transparente. Basta eu começar a imitar Cristo. Basta eu começar a amar, a perdoar. Se eu amar, perdoar, eu vou conseguir ser fiel como qualquer um. Por isso agora eu peço a você, feche os seus olhos e pense como você está. A Eucaristia dominical deve ser para nós motivo de mudança de vida. Se escutamos aqui e não praticamos em casa, perdemos o tempo. Olhando para nós, o que nós vamos fazer a partir de agora? Jesus está dentro de nós, pelo batismo e agora pela Eucaristia. Precisamos deixar que Ele purifique o nosso coração. Que Maria, medianeira de todas as graças, interceda por nós, para que, purificados por Cristo, tenhamos condições por agir para São Paulo. Que você quer professemos a nossa